Olá, caros amigos do Grupo Alta de Souza. Vamos ao nosso estudo dessa segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021, começando com a página de abertura do livro Rumo Certo, psicografado pelo Chico, ditado pelo Emmanuel. A lição número 18, petição e resposta. Entre o pedido terrestre e o suprimento divino, é imperioso que funcione a alavanca da vontade humana, com decisão e firmeza, para que se efetive o auxílio solicitado. Buscando as concessões do céu, desistamos de lhes opor a barreira dos nossos caprichos próprios. Suplicamos no mundo: Senhor, dá-nos a paz. Se persistirmos, no entanto, a remoer conflito e ressentimento, cozinhando mágoas e esquentando desarmonia, de certo que a tranquilidade só encontrará caminho para morar conosco quando tivermos esquecido as farpas da dissensão. Imploramos: Senhor, dá-nos saúde. Se continuamos, porém, acalentando sintomas e solenizando quadros mentais enfermiços, é indiscutível que o remédio só terá eficácia em nosso auxílio quando estivermos decididos a liquidar com as ideias de lamentação e doença. Pedimos: Senhor, dá-nos prosperidade. Mas se teimamos em dilapidar o tempo reclamando contra o destino e hospedando chorosas rebeldias, é forçoso reconhecer que só adquiriremos progresso e reconforto quando largarmos queixa e azedume, concentrando esforços em melhoria e trabalho. Rogamos: Senhor, dá-nos compreensão. Se prosseguimos, entretanto, censurando e criticando os outros, a descortinar faltas alheias, sem cogitar das próprias deficiências, é óbvio que só atingiremos a luz e a segurança do entendimento quando nos voltarmos sinceramente para dentro de nós mesmos, verificando que somos tão humanos e tão falíveis quanto aqueles irmãos dos quais nos julgávamos muito acima. Confiemos em Deus e supliquemos o amparo de Deus, mas se quisermos receber a bênção divina, procuremos esvaziar o coração de tudo aquilo que discorde de nossas petições, a fim de oferecer à bênção divina clima de aceitação, base e lugar. E assim, agradecemos a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia e bondade, a Jesus, nosso Mestre amado, aos bons espíritos que nos acompanham, pedindo suas bênçãos, pedindo que abram nossas mentes para o que vamos estudar nessa tarde de hoje, e agradecendo mais uma vez. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Bom, então o nosso estudo de hoje, que vem do Livro dos Espíritos, falando sobre o tema união da alma e do corpo, é um tema que é sempre muito atual, e ainda mais nesses tempos aí de tantas desavenças aí da humanidade, luta contra a liberação do aborto, luta contra a liberação do aborto, e é um tema que realmente nos faz pensar bastante, nos faz refletir bastante sobre tudo isso porque tem passado a humanidade, como se não bastasse a pandemia, né, que assola todos nós, que nos assusta, que nos atinge. Temos também essas desavenças quanto a essas questões fundamentais. Então, essa questão da união da alma e do corpo fala, entre outras coisas, vou citar algumas coisas que me chamaram a atenção, né, da nossa responsabilidade enquanto ainda desencarnados, ao escolhermos nossas provas, ao escolhermos a família em que vamos habitar, ao escolhermos o nosso corpo e nossos pais e assim por diante. Então, é importante que a gente internalize isso, né, porque tudo que aprendemos vai ficando no nosso espírito, seja de forma latente, seja de forma evidente. É importante que a gente pense nessa questão da responsabilidade na hora de escolhermos nosso nascimento, né, onde vamos habitar e, consequentemente, nossas provas. E aí isso nos leva a refletir sobre tudo que nós passamos, todas as nossas vicissitudes, tudo que nós enfrentamos no nosso dia a dia, e sempre lembrando que foram nossas escolhas.
a consequência dos nossos atos é relativa às escolhas que fizemos, tanto durante a nossa vida, quanto durante o nosso momento ainda desencarnados. Então, isso talvez nos ajude, né, se nós mantivermos vigilantes nesse sentido, nos ajude a enfrentar nossas provas com mais coragem, com mais resignação e, consequentemente, com mais força e menos sofrimento. Aqui ele fala, né, Kardec aqui e os espíritos, né, a equipe de Kardec junto com os espíritos, falam da utilidade, por exemplo, das mortes prematuras, né, e aqui os espíritos dizem que isso muitas vezes se deve às imperfeições da matéria e muitas vezes se devem a provas pelos quais os pais precisam passar, né? Então, quando nós refletimos então sobre essa questão do aborto, né, e ele fala aqui explicitamente que o aborto é um ato em que nós impedimos um espírito de seguir o seu planejamento, impedimos, negamos a um espírito uma oportunidade de encarnação e, consequentemente, uma oportunidade de aprendizado, né, de evolução. É muito importante que a gente pense nesses aspectos, né, sempre dessa forma, lembrando esse tema da união da alma com o corpo. Ele deve ser insumo para as nossas reflexões quando pensamos na questão do aborto, quando pensamos nas nossas provas, quando encaramos nossas frustrações e decepções, porque, como eu já disse e insisto, elas são consequências das nossas escolhas. Então, quando nós estivermos prestes e aí, como também disse o texto que eu li antes, né, do Emmanuel, quando nós estivermos prestes a reclamar, a nos lamentarmos, a gente precisa entender, a gente precisa se lembrar sempre de que aquilo foi nossa escolha e nós escolhemos porque julgamos necessário passar por isso tudo. Então, é muito importante essa questão mais filosófica. O texto, né, a sequência de questões também tem um lado também, eu não diria físico, mas um lado mais diria que até logístico, né, da questão do planejamento da reencarnação. Na pergunta 351, por exemplo, é importante que é perguntado aos espíritos se no intervalo que medeia da concepção ao nascimento o espírito goza de todas as faculdades. E aí a resposta deles é que isso acontece mais ou menos conforme o ponto em que se acha, né, essa fase aí da gestação. E isso nos faz lembrar, né, de quanto é importante, né, quando temos uma pessoa nesse estado, quanto é importante o carinho que a gente precisa transmitir a esse bebê, a esse espírito que está chegando desde a gestação. Eu vejo muitas pessoas falando que é importante a gente conversar com o bebê, que a gente mostrar ao bebê que ele é bem-vindo, que ele será bem recebido. Isso, com certeza, vai ajudar esse espírito a ter coragem, né, de enfrentar uma reencarnação que é sempre uma prova, né, principalmente no nosso planeta, que é um planeta de provas e expiações. Então, imagino que todos nós, né, quando estamos próximos do momento de encarnar, sejamos tomados dessa angústia. Então, nós precisamos ajudar aos nossos companheiros que estão vindo a enfrentarem essa angústia com mais coragem, né? E aí, voltando à questão, né, mais filosófica desse tema, né, da união da alma e do corpo, é importante a gente lembrar, né, o quanto essa união, o quanto essa preparação e o quanto esses momentos finais dos nossos momentos finais estando desencarnados, os nossos momentos iniciais, né, da gestação e da própria encarnação, o quanto eles são fundamentais para essa experiência pela qual nós vamos passar. Então nós vamos ter uma vida
que vai durar alguns anos, algumas décadas, e a importância de entrarmos nessa prova, de entrarmos nessa expiação com coragem e com muita consciência de que aquilo é importante, de que aquilo é necessário, ela pode ser solidificada, ela pode ser entronizada por nós justamente nesse momento, né, da união da alma com o corpo, em que é aquela coisa tipo assim, a gente respira fundo e mergulha, né? É como se a gente fosse fazer um mergulho, né? A encarnação não deixa de ser um mergulho, né? Em algo que não é desconhecido, mas cujas consequências a gente não pode, a gente não estão sob o nosso controle, a menos que tenhamos muita força para aquilo. Então, essa leitura me fez pensar nisso, né? No quanto é importante nós encararmos a gravidez de uma mulher, encararmos, né, no caso dos pais, encararmos esse filho que está vindo, esse espírito que está chegando, e mostrarmos desde sempre nossos braços abertos, nossa alta receptividade a eles, para que eles venham encarar essa prova e mergulhem na encarnação com mais confiança, com mais coragem e com mais força para enfrentar tudo que vai ser necessário. E a gente sabe que nosso planeta é uma escola, e a escola nem sempre é agradável, a escola nos oferece momentos difíceis, momentos de decepção, momentos de aprendizado duro, muitas vezes muito duro, e é importante então que quanto mais a gente esteja fortalecido para essa escola, com mais sucesso a gente vai ter, mais útil vai ser essa nossa reencarnação. Então o que eu penso é isso, a gente precisa se mobilizar, se conscientizar que a recepção de um novo espírito, a recepção de uma nova, né, de uma alma que está encarnando, ela precisa ser muito amorosa, ela precisa ser muito receptiva para que aquele espírito seja ajudado em tudo porque ele vai ter que passar. A questão que me chamou aqui, me chamou a atenção aqui, agora saiu aqui da minha frente, quando ele fala aqui na questão agora nessa questão 352 aqui, que eu tinha andado para frente aqui, nessa questão 352, em que ele fala que imediatamente ao nascer recobra o espírito a plenitude de suas faculdades. Então, já encarnado, então aqui a gente já está, o parto já foi feito, e a gente vem, né, o bebê totalmente desprotegido, totalmente dependente dos seus pais, e tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo das nossas encarnações vem gradativamente sendo recuperado. Então também é importante que a gente leve isso em consideração quanto às nossas intuições, ouvir mais as nossas intuições, porque elas muitas vezes são o reflexo, o grito do nosso passado nos alertando, né, nos indicando, nos mostrando um caminho melhor. Então isso é muito importante que a gente, nessa nossa vigilância, que deve ser constante, a vigilância e a oração, a gente esteja atento às nossas intuições e aos nossos alertas, para que a gente possa então evitar, né, incorrer em erros que já incorremos antes e buscar um caminho mais certo. Quero encerrar aqui agradecendo a Deus, a Jesus, aos nossos espíritos, aos nossos mentores, e agradecendo a todas essas pessoas que nos recebem, como na figura de pais e mães, na figura dos nossos amigos, né, que são certamente amigos milenares, companheiros milenares. Agradecer a todos por essas oportunidades que temos, por toda essa ajuda que temos em volta de nós, e pedir a Deus que estejamos atentos
a retribuir essa ajuda, atentos a receber nossos bebês, nossas crianças de uma forma mais aberta, mais amorosa, para que possamos ajudar então uns aos outros o nosso processo de evolução. Sabemos, Senhor, que a nossa evolução é um processo individual, mas também sabemos que precisamos da ajuda do próximo e principalmente da ajuda do nosso Pai. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.